Você também gosta de viajar e passear? O turismo está em plena expansão no estado de São Paulo. Segundo dados da Secretaria de Turismo e Viagens, o número de turistas deve ultrapassar 49 milhões em 2024 e gerar 46 mil novos postos de trabalho. Mas se engana quem pensa que o turismo paulista se resume ao litoral ou à cultura na capital. Ecoaventura, rotas gastronômicas, turismo religioso, rural e de negócios são apenas alguns dos diversos roteiros que nosso estado oferece. É sobre esse mercado diversificado que vamos falar hoje. Eu sou Thiago Vieira, bem-vindos e bem-vindas à edição especial sobre turismo do Sebrae São Paulo Notícias, onde você fica por dentro das principais novidades do universo empreendedor. As oportunidades do mercado de turismo vão muito além de hospedagem ou agências de viagem. Esse segmento evoluiu e inclui novos ramos de atividades. Um deles é o dos criadores de conteúdo. E é o caso da Gabi e do César, que estão aqui comigo hoje e são os donos do perfil Fizemos um Rolê. Por lá, eles compartilham dicas de passeios, cultura e gastronomia pelo estado de São Paulo. E contam com cerca de 400 mil seguidores nas redes sociais. Gabi, César, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada. Para começar, como que começou o Fizemos um Rolê? Fizemos um Rolê, começou a partir do nosso namoro em si, porque somos um casal. E aí a gente dava passeios culturais, assim, de coisa de casal mesmo, e a gente percebeu que as pessoas tinham interesse sobre isso. E elas começaram a pedir muito mais, né? Como a gente descobriu o rolê, como fazia para chegar nesse rolê. Então a gente tinha, né, um pouquinho desse serviço. A gente começou a fazer para amigos e começou a crescer a partir disso. A gente divulgava, inclusive, nas nossas redes pessoais. E aí eles começaram a pedir isso. A gente sentiu essa demanda deles mesmo, assim. E aí a gente criou o Fizemos um Rolê. Tô resumindo muito a história, porque até uma página no Face já foi o Fizemos um Rolê com outro nome. Mas aí quando a gente voltou pro Insta, que a gente não parou mais realmente, e aí inicialmente era para os nossos amigos, e a gente foi percebendo que a gente foi criando uma comunidade ali de pessoas que não eram mais só os nossos amigos. E a gente falou, olha que interessante, pessoas que também gostam dos mesmos rolês que a gente. Que legal. E aí a gente foi sentindo essa motivação de continuar. Isso foi em 2018. Nasceu também a partir de uma falta que a gente tinha de conteúdo sobre cultura em São Paulo. Então, a gente percebia que as páginas que falavam de turismo em São Paulo na época até então eram muito flats, né? Elas eram muito comuns, assim. Inclusive, a gente até brinca que tem uma foto aérea da Avenida Paulista falando visite a Paulista. Tá, mas eu chego na Paulista e faço o quê? Entendeu? De drone. Exatamente. Eu chego lá, o que tem para visitar, o que tem para comer, é seguro andar, não é? Então, faltava um pouco dessa pessoalidade. Então, a gente veio meio que tentando cobrir essa demanda que a gente sentia falta, né? Basicamente isso. Legal. E bom, e hoje é um negócio. O trabalho Exatamente. de você é trabalho, é negócio. É. E quando que se tornou, de fato, um negócio com CNPJ? Então, o processo, ele vem aos poucos, porque esse entendimento de empresa para influenciador e criador de conteúdo, ele vem se construindo bem devagar. A gente sentiu necessidade de um CNPJ de fato quando a gente fez um trabalho para uma editora e a gente não tinha CNPJ. Então, eles emitiram uma guia lá para profissional autônomo que deu 20% de desconto no nosso pagamento. Quando bateu no bolso. O negócio ficou... Aí falou, não, vamos começar pelo básico, no seu MEI. Aí, inclusive, a gente foi no Sebrae, a gente foi abrir o nosso MEI no Sebrae para conseguir essa ajuda. E aí veio a partir disso, quando os trabalhos começaram a surgir com mais frequência e a gente percebeu que o imposto para um MEI seria muito mais ameno do que para um profissional autônomo. Aí, boa dica, formalização. E vale destacar que o Fizemos um Rolê começou como MEI, hoje em dia a gente é ME, e todo esse processo de construção é muito curiosa, porque dentro do trabalho de criador de conteúdo, a gente tem que se ver como empresa, porque a gente se vê como influenciador. Muitos amigos nossos ainda não têm essa percepção de que é uma empresa, de que tem que pegar um prolabore para passar para você, que o dinheiro que você recebe não é todo seu, ele é da empresa, para que ela seja sustentável ao longo tempo, porque como empreendedores tem meses que a gente ganha um valor legal, tem muitos meses que a gente não ganha valor nenhum, então a gente tem que sustentar essa empresa, né? Então toda essa construção vem com o amadurecimento da empresa mesmo. Muito bom, consultores do Sebrae. E falando em empresas, nosso público é donos de pequenos negócios. E pela experiência de vocês, tem alguns pontos que o negócio deve prestar atenção para chamar mais a atenção do consumidor? Nossa, com certeza. Eu acho que
Quando a gente pensa em empreendedores e tal, a gente tem que entender que as redes sociais, elas são esse lugar muito interessante para a gente se conectar com o cliente, com o público e tal, gerar interesse nessas pessoas, né? E quando a gente pensa nisso, acho que muitas pessoas têm preconceito, às vezes, de pensar, mas eu não quero ficar fazendo dancinha nas redes sociais. E não precisa. Na verdade, tem muitas formas de você se comunicar com o público, e uma das coisas mais importantes também é que esse público te entenda como autoridade nesse assunto, te entenda como especialista. Tipo, olha como ele sabe do que ele está falando, olha que bacana. E tem formas muito legais da gente se inspirar também por outras pessoas que já estão comunicando aquele serviço, aquele produto que você faz. Então a gente pode se inspirar nessas pessoas e fazer um conteúdo legal. E outra coisa importante que eu acho que eu dou como dica é que menos é mais. Então faz o mínimo produto viável dentro do que você pode. Você não precisa de uma equipe e de um super estúdio. Você precisa de um celular na sua mão e de comunicar aquilo que você faz muito bem. Então, às vezes, você mostrar o processo disso já é muito valioso para o público ver que você está fazendo, que você gosta daquilo, que você tem entendimento sobre aquilo. A gente sempre fala isso também no Sebrae, que você é o dono do seu negócio. Exatamente. Ninguém sabe mais que você. Exatamente. Você tem propriedade para falar área sobre de especialidade. Inclusive, eu dou até a dica. Ter a constância de criar o conteúdo é muito importante, porque não adianta fazer um conteúdo e sumir. Tem pelo menos uma frequência mínima e muito importante também é o seu conteúdo ter que continuar relevante com o tempo. Então, você tem que falar de temas que são importantes, mas quando você for olhar para trás e olhar teu conteúdo, ele ainda tem que ser importante e tem que entregar algum valor, né, para as pessoas, independente do tempo que ele foi. Então, tem que ser atemporal. Você tem que conseguir que o seu conteúdo envelheça bem também, porque você pode resgatar o assunto de novo e pode ficar retroalimentando, porque rede social ela tem um limite de vida, né? Então, normalmente até 24 horas. Depois aquele conteúdo morre, você pode resgatar ele de novo e continuar falando de novo do mesmo tema. Muito bom. E vocês já produziram muitos vídeos, já foram em muitos locais. Conta pra gente, aquele que mais viralizou. Olha, São Paulo pra gente é esse lugar que viraliza os nossos conteúdos. É muito curioso, porque a gente quando traz viagem, é como se o público esperasse, tá, bacana, gosto das viagens. Mas e São Paulo? Qual que é o próximo rolê? Então, dentro de São Paulo, por exemplo, nesse momento, como a gente está falando de quermesse, por exemplo, os conteúdos de festa junina geram muito interesse nas pessoas. Os conteúdos que a gente mostra as exposições do momento também são conteúdos que sempre trazem uma viralização, um interesse nas pessoas. Mas uma coisa que a gente tenta sempre no Fizemos um Rolê, a viralização ela é muito importante porque ela é um reconhecimento, mas é gerar um conteúdo que é interessante para a nossa comunidade. Então, o que o nosso público está esperando? E disso a gente sabe que pode ser que esse conteúdo engaje com a comunidade para aí sim, consequentemente, viralizar. Boa. Entender quem é o seu público, né? Exatamente. Muito bom. Para terminar, vocês podem dar 3 dicas de rolês no estado de São Paulo, nosso público? Isso é difícil. Inclusive, eu comentei com a Gabriela que a gente vai fixar um post com lista de 40 museus em São Paulo, gratuitos e pagos, para quem quiser visitar, porque é muito difícil falar 3. Olha, vamos listar aqui pelo menos uns 3 e o resto a gente deixa. Isso, beleza. Então, o CCBB, no Centro Histórico, eu acho que é um museu muito interessante, ele é gratuito, vale muito a pena a visita. A Pinacoteca de São Paulo é um lugar muito legal, eu acho, pela arquitetura, pelas obras que tem ali. Patrimônio também, como que patrimônio total. Hoje em dia tem vários anexos da Pinacoteca, vale destacar, não é só a Pinacoteca que a gente conhece, a Pina Luz, tem também a Pina Contemporânea e Pina Estação. São 3 anexos muito legais. E em frente a ele tem o Museu da Língua Portuguesa. Então ali naquela região já tem muitas coisas legais para conhecer. E como o César falou, esse conteúdo que a gente tem, a gente vai deixar fixado realmente. E aí são 40 museus, tem muitos gratuitos também, então é muita coisa para fazer em São Paulo. Legal. Muito obrigado. Obrigada a vocês. A gente agradece. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. Nunca pensei em ter meu próprio negócio, até que eu fui no Sebrae e abriu a minha mente. Isso foi incrível, assim. Já perdi muito dinheiro. E quando você tem seu próprio negócio, quando você erra e erra feio, é do seu bolso que vai sair esse erro. Por isso que eu falo, capacitação e conhecimento é tudo. Por exemplo, se eu vendesse vídeo mel para você, só o vídeo mel puro, é uma coisa, mas se eu pudesse em etiquetinha, muda muito o valor do vídeo mel. Então nós aprendemos muita coisa com os que vocês deram para nós aqui. A partir do momento que você aprende a fazer um doce, uma compota, você aprende a valorizar a sua propriedade e ter mais uma fonte de renda.
A gente fazia a farinha e pegava o dinheiro, não sabia no que gastava. Não sabia se planejar, né? E agora a gente aprendeu, né? Se planejar. Estou vendendo bem, meu doce já foi para São Paulo, para o Sul, para vários lugares. Aprendi pelo Sebrae. Eu mesmo não posso comer, porque eu sou diabética, mas eu como só os elogios. Eu tenho o maior orgulho de mostrar para as pessoas daqui, ó. Para o Sebrae, um turismo criativo e colaborativo tem um impacto positivo direto nos pequenos negócios, beneficiando áreas como o artesanato, a gastronomia, serviços culturais e de arte. E, para comentar o trabalho do Sebrae relacionado ao turismo, eu vou conversar com a consultora Aline Delmanto. Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada. Aline, o estado de São Paulo já conta com diversas rotas turísticas. Do vinho, da fé, de aventura, de compras. Ainda existem muitas cidades e regiões com potencial para uma nova rota turística? Existem. A gente não costuma pensar que São Paulo é um estado turístico, né? A nossa imagem ainda está muito relacionada com negócios, mas o estado de São Paulo, ele é riquíssimo em atrações culturais e é um estado muito diverso. Então, você olha para uma região do estado, você vê mata, você vê turismo de natureza, ecoturismo, turismo de aventura. Dependendo da região que você olha, você tem fé, a gente tem arquitetura, compras, negócio, saúde, né? Então, é um estado que tem uma diversidade incrível. E por conta disso, lógico que a gente tem possibilidades de diferentes roteiros, de diferentes rotas e de diferentes produtos para oferecer. Legal. E qual o trabalho que o Sebrae está fazendo relacionado ao turismo? O Sebrae olha o turismo como uma atividade que ela é importante para o desenvolvimento de um determinado território. Então, ele é uma atividade transversal, ele é um setor transversal, né? E por isso movimenta desde os negócios que são diretamente relacionados ao turismo, então a hotelaria, as agências de viagem, os guias de turismo, os transportes, até aquilo que é indiretamente relacionado. Então, comércio, alimentação, serviços de uma forma geral, indústria inclusive, né? O turismo tem impacto em muitos segmentos. Então, dessa forma, a gente olha o turismo como uma atividade transversal e que para ele aconteça dentro de um território, dentro de uma cidade, não dá para a gente pensar que a iniciativa privada não esteja de acordo com a governança. E essa governança, ela é tanto composta por agentes públicos quanto por representantes do privado, né, dos empresários. E aí, a gente trabalha nessas duas vertentes. Então, o turismo tem... pela nossa unidade de políticas públicas e relações governamentais, ações específicas para ajudar o gestor público a criar um ambiente de negócio favorável para o desenvolvimento dos pequenos negócios no turismo. E na nossa área de desenvolvimento territorial, um portfólio muito rico para ajudar esse pequeno empresário a ser mais competitivo e atender com qualidade esse turista que quer ir para a cidade. Legal. E qual o impacto que uma rota estruturada tem para a região e para os pequenos negócios? Olha, quando a gente fala de um destino turístico que está consolidado e que recebe turistas, então que tem diversos roteiros, né, para oferecer, a gente está falando de um desenvolvimento econômico pujante. O turismo, ele movimenta muitos setores da economia e, obviamente, quanto mais qualidade ele tiver na experiência que ele está oferecendo para o turista, mais tempo o turista vai ficar nessa cidade e mais ele vai gastar. Porque o turista se alimenta, ele se movimenta, ele compra, ele divulga a cidade, né? Então, a economia gira em torno desse visitante. E por isso que o turismo é visto como uma atividade que tem um vetor de desenvolvimento muito importante para diferentes municípios do estado. Legal. Muito obrigado, Aline. Obrigada. E agora, vamos falar sobre a agenda e ações do Sebrae. Vamos aos destaques. Durante os meses de maio e junho, o Sebrae realizou o evento Circuito Turístico, descobrindo tesouros locais. As ações foram realizadas em Piratininga, Agudos, Lençóis Paulista e Avaí.
Os empresários participaram de palestras no período da manhã e a parte da tarde era dedicada às vivências práticas, com visitas no Museu do Café, cervejarias e vinícolas. Bem-vindos e bem-vindas ao Museu do Café. A gente fica muito contente em estar, né, num evento como esse, também ligado ao turismo regional e local, né, com representantes aí de várias localidades. E anote na agenda, a segunda edição da Feira Encantos do Ribeira será realizada entre os dias 23 e 25 de agosto, em Registro. O evento vai reunir turismo, artesanato, gastronomia e diversas atividades culturais para a população. Fique ligados nas nossas redes. E agora chegou o momento do Minuto Z, nosso quadro feito para a geração Z. E quem participa hoje é a nossa estagiária de comunicação, Letícia Bueno. É com você, Lelê. Você já ouviu falar em volunturismo? Trata-se de um tipo de turismo que combina a vontade de conhecer novos lugares com a intenção de ajudar comunidades desfavorecidas. É uma oportunidade incrível para interagir de maneira profunda e significativa com o destino de sua viagem. Esse modelo de viagem vem ganhando muita popularidade entre pessoas de todas as idades, mas especialmente entre nós, os jovens, que desejam viajar e, ao mesmo tempo, prestar serviços sociais. O objetivo é contribuir com comunidades carentes, seja no Brasil ou ao redor do mundo. Os projetos de voluntariado mais procurados envolvem normalmente cuidados com crianças, proteção a animais e preservação da biodiversidade. Ser um voluntarista exige preparação e consciência. Aqui vão algumas dicas. Primeira, escolha um destino e um projeto que realmente lhe interesse e com os quais você se identifique. Segundo, esteja preparado para as realidades desafiadoras e esteja disposto a ajudar de verdade. Terceiro, pesquise e entre em contato com instituições que possam oferecer suporte e orientação. Lembre-se, a participação é voluntária, não oferece retorno financeiro e pode exigir que você cubra despesas da viagem, como alimentação e hospedagem. Contudo, a experiência e contribuição que você fará são inestimáveis. E vale lembrar também, cuidado com as ostentações. Vista-se de maneira simples, não fique tirando fotos o tempo todo, coma a comida local e respeite os ritos e costumes. Afinal, você se predispôs a trabalhar e não só turistar. Bom trabalho, boa viagem e até o próximo Minuto Z. É com você, Ti! Que demais, Lelê! E agora chegou a hora da dica cultural com Douglas Yoshida. Olá, a dica dessa edição é um roteiro de turismo para um final de semana de natureza, descanso e compras perto da capital. Vamos lá? Nosso roteiro começa no sábado por Olambra, que fica a 130 km da capital paulista. Como muitos imigrantes se estabilizaram por lá depois da Segunda Guerra Mundial, é uma cidade que tem muito da cultura e da tradição holandesa. Olambra é muito conhecida pela produção de flores e de plantas ornamentais e tem o título de Capital Nacional das Flores, sendo uma das principais exportadoras do setor da América Latina. Nela você poderá fazer turismos rurais, conhecendo plantações e alambiques ou saborear pratos holandeses nos restaurantes da região. Em agosto ocorre a Expo Flora, a maior exposição de flores da América Latina, reunindo muitas espécies florais, paisagismo, danças folclóricas e desfiles alegóricos. Seguindo, vá até Serra Negra, no centro da cidade você encontrará dezenas de comércios do ramo da moda, principalmente de malhas e couro, além das vendas de laticínios e chocolates produzidos nas regiões paulistas. Ainda no centro, é possível fazer um passeio de teleférico até o Pico do Fonseca, a mais de 1000 metros de altitude, para uma vista panorâmica de toda a região. A cidade conta com 10 fontes de águas minerais, todas sinalizadas e com informações de suas composições e indicações terapêuticas. Não deixe de se hidratar. E antes de se hospedar em um dos hotéis da região, não deixe de apreciar o pôr do sol no mirante do Alto da Serra. É fantástico. De lá podemos ver 8 cidades da região. O mirante possui diversos restaurantes que agradam a toda a família. O estacionamento é gratuito e há voos livres que podem ser agendados. Já no domingo, depois de saborear o café da manhã, o destino é Socorro. O turismo rural é muito presente na cidade. Nela podemos visitar fazendas, saborear cafés com delícias da cozinha do interior paulista. A cidade é muito procurada pela prática de esportes de aventura para todas as idades. Você pode fazer rafting ou boiar no Rio Peixe.
remar nas águas da Gruta dos Anjos, fazer um rapel ou um salto de paraglider na Pedra Bela Vista, que tem uma paisagem magnífica, andar sobre as árvores em um percurso de arvorismo, ou quem sabe uma viagem na tirolesa do Pânico, que tem 1 km de extensão, partindo de Minas Gerais e terminando em Socorro. Antes de retornar, não esqueça de passar na Feira Permanente de Malhas para fazer as compras que faltaram e conhecer o Orsini Cavalieri Orlandi, no centro da cidade, inaugurado em 1942 e que mantém sua arquitetura original. Uma dica especial para quem está retornando para a capital é fazer uma parada em Bragança Paulista para saborear e comprar as famosas linguiças de Bragança. Tem para todos os gostos, com e sem recheio, de ervas finas, de queijos e até de creme de avelã. Se quiser saber mais sobre o Circuito das Águas, acesse o site que aparece na tela. Espero que tenham gostado e conta pra gente nos comentários suas experiências e roteiros pelas cidades do interior paulista. Bom passeio e até a próxima! Estamos encerrando por aqui. Fique ligado nas nossas redes sociais para saber todas as novidades. Obrigado por acompanhar mais uma edição do Sebrae São Paulo Notícias. Uma boa viagem para quem for aproveitar as rotas turísticas do nosso estado e até a próxima!